Cheguei no final da carreira e fecho a terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Então, agora, é bastante importante, mesmo que você não tenha um marcador, você coloca um pedaço de fio amarradinho aqui, de outra cor, para que o nosso trabalho fique bem mais fácil, porque agora nós vamos começar o barrado em filé. Então, a cada 6 espaços, o primeiro espaço eu coloquei um marcador. A cada 6 espaços, eu vou colocar um marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloco o marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloco o marcador. E assim eu vou fazer por toda a volta do tapete. Para marcar ali a parte de filé do barrado, para que fique bem mais fácil. Vamos, então, dar início ao filé. 1, 2, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, uma correntinha de separação. Venho aqui no meio, faço outro ponto alto. Uma correntinha de separação. Venho em cima do ponto alto e faço ponto sobre ponto. Então, neste primeiro quadrado, neste primeiro espaço, eu fico com 2 quadrados. Uma correntinha de separação. Venho aqui dentro, um ponto alto. Uma correntinha de separação. Entro aqui novamente, um ponto alto. Uma correntinha de separação. Venho em cima do ponto alto, ponto alto. Então, no primeiro quadrado, eu fico com só 2 espaços. 1, 2. No primeiro espaço aqui de baixo, eu conto pelo espaço de baixo. 1, 2. E no seguinte, 1, 2, 3. Toda vez que eu fizer uma carreira, eu tiro o meu marcador e passo para o ponto imediatamente acima do marcador. Passei meu marcador para a próxima carreira em cima do ponto que tem o marcador. Então, o objetivo aqui é fazer o primeiro espaço e o último espaço, esse é o último, né? Porque eu tenho o marcador aqui, com 2. E todos os outros centrais, os 4 centrais, com 3. Então, vamos lá. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha, aqui no espaço, outro ponto alto. Uma correntinha e ponto sobre ponto. Percebam que eu tenho aqui também 3 espaços. 1, 2, 3, contando sempre aqui do ponto alto, né? 1, 2, 3. Uma correntinha. Próximo espaço, ponto alto. Uma correntinha. Próximo espaço, um ponto alto. Uma correntinha, mesmo espaço, né? E ponto sobre ponto. Então, meu filé vai ter uma correntinha de separação. Uma correntinha. Venho no espaço, um ponto alto. Uma correntinha. Venho no espaço, um ponto alto. Uma correntinha, ponto sobre ponto. Então, eu venho fazendo 3 espaços em cima de cada espaço. Agora, cheguei no último. No último, são só 2 espaços. Uma correntinha, um ponto alto aqui no meio. Uma correntinha, ponto sobre ponto. Tenho meu marcador aqui, tiro o marcador e passo
para o ponto imediatamente acima, da onde o marcador estava. Desse jeito. Então, percebam que no último espaço eu tenho 2 quadradinhos vazados e no primeiro também. 1, 2. Agora, todos os que são centrais, eu faço 3. O objetivo aqui é ter 16 espaços em cada de um marcador para o outro. Eu tenho que ter 16 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, de um marcador para o outro, eu preciso de 16 espaços. O primeiro faço 2 espaços, no último 2 espaços, e todos os 4 centrais, 3 espaços. Então, nós vamos fazer assim por toda esta carreira. Cheguei no final da carreira. Então, agora, a regra vai ser, todo ponto que tem o marcador, eu faço 3 pontos. Então, eu tenho 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, e aqui no mesmo lugar, no mesmo ponto, eu faço mais 2 pontos. Então, aonde eu tenho o marcador, eu faço 3 pontos. Tiro o marcador daqui e eu passo para o ponto do meio. Agora, ele vai ficar no ponto do meio. Uma correntinha, e eu vou fazer aqui uma correntinha e um ponto alto em cima do ponto alto. Uma correntinha, um ponto em cima do ponto alto. Uma correntinha, um ponto em cima do ponto alto. Uma correntinha, um ponto. Uma correntinha, um ponto. Uma correntinha, um ponto. Então, eu vou fazendo aqui o filé até eu chegar no próximo marcador. Vamos lá. Comecei com 3 pontos, vem fazendo uma correntinha em um ponto, e agora eu chego aqui no próximo marcador. Então, eu faço uma correntinha, e neste ponto eu faço 3 pontos. 1, 2 e 3. Tiro meu marcador e vou colocar aqui no ponto do meio. E assim eu vou repetindo o mesmo processo nos blocos que estão separados pelo marcador. Vamos dar toda a volta fazendo desta forma. Cheguei no final da carreira. Agora, os 3 pontos, eu vou fazer ponto sobre ponto. Tenho aqui, então, os 3 pontos e eu vou para a próxima carreira colocar o meu marcador no ponto do meio. Agora, uma correntinha, ponto sobre ponto. Uma correntinha, ponto sobre ponto. Então, aqui eu vou fazer 3 quadrados abertos. Vamos começar o desenho dos gatos, né? Então, 3 abertos, agora 3 fechados. Para fechar, eu coloco um ponto alto aqui no lugar da correntinha. Então, eu tenho aqui
um fechado. Dois fechados. Três fechados. Agora, eu vou fazer 5 abertos, uma correntinha. 1. 2. 3. 4 e 5. Então, eu tenho 5 abertos agora. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu faço 2 fechados. 1. E 2. 2 fechados. E faço os 3 últimos abertos. 1. 2 e 3. Finalizo, então, com 3 abertos. E agora aqui, eu recomeço o processo fazendo os 3 pontos, ponto sobre ponto. Pego o meu marcador, tiro daqui e passo ele para cá, pro ponto de cima, que é o ponto do meio. Então, em cada bloco, eu repito este processo. Cheguei no final da carreira. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 pontos sobre ponto. Entro aqui, no outro ponto, ponto sobre ponto, e no próximo, ponto sobre ponto. Então, nesta carreira, eu ainda vou manter os 3 pontos aqui, ponto sobre ponto. Passo meu marcador para cima, no ponto do meio. Agora, uma correntinha, vou fazer 3 abertos. 1, 2 e 3. 3 abertos. Agora, eu vou fazer 2 fechados. 1 e 2. 2. Eu me baseio aqui pelo ponto sobre ponto, né? Então, aqui eu tenho 2. 2 fechados. Agora, eu vou fazer 5 abertos. 1. 2. 3. 4 e 5.
5 abertos agora. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou fazer 3 fechados. Um, dois, e 3. Em caso de dúvida, você olha aqui nos pontos das carreiras anteriores. 3 fechados e agora 3 abertos. 1, 2 e 3. Cheguei no marcador, ponto sobre ponto. Tiro meu marcador, passo para a carreira de cima. Então, agora aqui eu tenho ponto sobre ponto, 3 abertos, 2 fechados, 5 abertos, 3 fechados e 3 abertos e ponto sobre ponto. Então, é desta forma agora que eu vou trabalhar nesta carreira. Cheguei no final da carreira. Agora, eu venho aqui no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo, para que a gente comece aqui a carreira a partir do ponto do meio. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, que equivale a um ponto alto. Uma correntinha de separação. E eu faço aqui ponto sobre ponto. Porque agora, o segundo ponto, ele vai me servir de base para mais um quadrado aberto. Então, eu tiro aqui e venho para o ponto de cima. Este é o ponto do meio. Então, eu já fiz um aberto, 1, 2, 3 e 4. Vou fazer 4 abertos. Agora, eu vou fazer 2 fechados. Um quadrado fechado e mais um fechado. 2 fechados. Agora, 5 abertos. 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 abertos. 2 fechados. 1, 2. 2 fechados. E mais 5 abertos. Pulo, né? De baixo. 1, 2, 3,
4. E agora eu faço uma correntinha e 5, pegando o ponto do meio. Então, aqui eu tenho também 1, 2, 3, 4, 5 abertos. Tiro o meu marcador daqui, passo pra cima. E recomeço aqui do mesmo jeito. Abrindo aqui já o primeiro ponto como um espaço aberto. Do mesmo jeito que eu comecei lá. Então, é assim agora que nós vamos trabalhar por toda esta carreira. Cheguei no final da carreira. 1, 2, 3, que é o ponto alto, uma correntinha de separação. Então, aqui, eu já começo aqui com o quadrado aberto. Marco aqui meu ponto. Então, eu tenho 1, 2 e 3. 3 abertos. Agora, 3 fechados. 1, 2 e 3. 3 fechados. Agora, 4 abertos. 1, 2, 3 e 4. 4 abertos. Agora, 3 fechados. 1, 2 e 3. 3 fechados. E agora, 5 abertos. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 abertos. Pego meu marcador e passo para cima. Então, é desta forma agora que nós vamos trabalhar por toda esta carreira. Cheguei no final da carreira, fechei na terceira correntinha. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, que equivale a um ponto alto, uma correntinha. Então, aqui, eu vou fazer... Deixa eu marcar aqui em cima. Vou fazer 3 abertos. 1, 2 e 3. Então, eu tenho aqui 3 abertos. 1, 2, 3. Agora, eu vou fazer 3 fechados. 1, 2
e 3. 3 abertos, 3 fechados, agora 3 abertos. 1, 2 e 3. 3 abertos, agora 3 fechados. 1, 2 e 3. Então, 3 abertos, 3 fechados, 3 abertos, 3 fechados, e agora 6 abertos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 abertos. Então, nesta carreira, é desta forma: 3 abertos, 3 fechados, 3 abertos, 3 fechados e 6 abertos. Cheguei no final da carreira, fechei na terceira correntinha. Agora, vou fazer 1, 2, 3, e aqui mesmo eu faço mais 2 pontos. 1 e 2. Então, no ponto, eu faço 3 pontos. Tiro o marcador e eu passo o marcador para o ponto do meio. Então, eu tenho 1, 2, 3. Do meio, eu coloco o marcador. Nesta carreira, eu vou fazer um ponto aberto, um quadrado aberto, 2 quadrados abertos. Então, no início, eu tenho 3 pontos e 2 quadrados abertos. E agora eu vou fechar todos eles. E somente os 2 últimos eu também vou deixar aberto. Porque agora nós vamos fazer o corpo do gato. Então, eu vou fechando todos os quadrados e eu só vou deixar aberto os 2 últimos. No final, nos encontraremos. Então, eu tenho aqui 3 pontos, 2 abertos e todos os outros fechados. Cheguei aqui no final, tenho aqui os 2 últimos. Então, aqui nos 2 últimos, eu faço aberto. 1 e 2. No ponto do marcador, eu faço 3 pontos no mesmo lugar. 2 e 3. Tiro o meu marcador e marco aqui no meio. E eu vou trabalhar desta forma por toda a carreira. Cheguei no final da carreira. Agora, nós temos aqui 3 pontos, então, nós vamos fazer ponto sobre ponto. 1, 2 e 3.
passo aqui para o ponto do meio, o meu marcador. Agora, eu vou fazer o mesmo, mais ou menos o mesmo esquema que eu fiz na carreira anterior. Inicio com 2 espaços abertos. E vou fazer aqui espaços fechados. Até eu chegar ali no final. Na carreira anterior, nós deixamos 2 espaços abertos. Agora, nós vamos deixar um espaço aberto no final. Então, eu deixo 2 aqui no começo, né? Faço ponto sobre ponto, deixo 2 abertos. Vou fechando agora os espaços e deixo um aberto no final. No final, nos encontraremos. Vim, então, fechando todos os espaços. Cheguei aqui no final, eu vou deixar um aberto só. Então, eu faço o anterior e deixo aqui o último aberto. Agora, o ponto sobre ponto, os 3 pontos. E passo aqui o marcador do ponto do meio de cima. Então, é assim que nós faremos por toda a carreira. Cheguei no final da carreira. E vou fazer aqui os 3 pontos altos novamente. 1. 2 e 3. Passo aqui pro do meio. Agora, eu vou fazer 2 abertos, uma correntinha, 1 e 2, 2 abertos. Agora, eu vou fazer 11 fechados. 1, 2, 11 fechados. Fiz 11 fechados, agora eu vou fazer 5 abertos. 1, 2, 3, 4 e 5. E faço aqui os 3 pontos altos finais. Ponto sobre ponto aqui. Subo o meu marcador. Então, eu tenho aqui 2 abertos, faço aqui os 3 pontos, né? 2 abertos, 11 fechados e 5 abertos. Vamos lá.